A literatura ganha novas formas nesta edição do Ensaio Geral. A Companhia Nacional de Bailado está a dançar Os Maias, de Eça de Queiroz. Já a Companhia de Teatro O Bando encerra a celebração dos seus 50 anos com uma peça dedicada à obra da escritora Agostina Bessa Luís. Mais à frente, um livro, o mais recente, do brasileiro Bernardo Carvalho, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e a série Rabo de Peixe, que estreia a segunda temporada. Na música dançamos com os Caixo Dré Funk Connection. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. É um dos clássicos da literatura portuguesa. Os Maias, de Eça de Queiroz, é pela primeira vez adaptado à dança. A Companhia Nacional de Bailado, pela mão do coreógrafo Fernando Duarte, leva ao palco do Teatro Camões, em Lisboa, esta obra. Com curadoria musical de Andrea Lupi, os Maias levaram Fernando Duarte a regressar a um livro que tinha, como muitos de nós, lido nos tempos da escola. O livro eu li-o pela primeira vez, como muitos de nós, na preparação do 11º ano para estudar. E lembro que na altura não foi de todo um sacrifício, muito pelo contrário, foi uma companhia muito, muito estimada, porque até me lembro de quando terminei de ler que senti-me um pouco só e abandonado pelas personagens que me tinham acompanhado durante tanto tempo. Isso ficou de tal maneira que quando eu voltei agora à pesquisa, a leitura não foi totalmente fio a pavio, mas foi já com a ideia de que cenas e de que linhas de ação principais deveria garantir. Para contar em linguagem da dança a história de Carlos da Maia e Maria Duarte, Fernando Duarte foi buscar inspiração ao cinema, a obras de Paulo Arrego, mas também à banda desenhada. Ajudou-me depois a procurar realmente essa materialização visual que existia, até inclusive na banda desenhada, que é uma forma até muito idêntica ao bailado, de como é que nós criamos quadros de ilustração que obviamente fazem saltos grandes na narrativa, porque um bailado nunca consegue ser totalmente literal no livro, nem essa era a minha ideia, tenho sempre dito que tomo por regra nunca competir com um livro, porque os livros ganham sempre, e assim é que deve ser. E, portanto, foi uma pesquisa de materialização visual, também os filmes e as séries que tentaram, no fundo, trazer esses contornos reais das personagens, dos ambientes, das próprias relações entre essas personagens e como é que isso, na dança, sem qualquer uso de palavra, toma uma verdade que emana desse livro. Dançar os Maias, sem as palavras, foi o desafio a que se propôs o também diretor da Companhia Nacional de Bailado, Fernando Duarte, que quer explorar mais a literatura na dança. Eu tomei este avanço, não é? E esta primeira semente que lanço, mas eu espero que possam outros vir na medida de desenvolver propostas com base na literatura e na grande literatura que nós temos, desde do Eça de Queiroz até antes do Eça de Queiroz e muito depois do Eça de Queiroz. Portanto, há imenso material de inspiração para infindáveis ideias narrativas para bailado. A CNB tem sessões para escolas e vai levar estes Maias em itinerância pelo país. Para já, em Lisboa, e até dia 26 de outubro, este bailado em 3 atos junta, quer na cenografia, quer nos figurinos e na música, nomes destacados. Sinto-me honrado e em nome também da própria companhia de podermos ter este contributo de grandes nomes. Na cenografia, o José Manuel Castanheiro, pela primeira vez, desenha um cenário para a Companhia Nacional de Bailado, o que me deixa muito feliz, porque é um grande senhor da cenografia teatral desde há muitos anos. O José António Tenente tem sido um prazer, já trabalho com ele há muitos anos aqui na companhia e também mais tarde na Dança em Diálogos. Temos desenvolvido um grande trabalho e uma grande simbiose. Também o valor de Vítor José no desenho da Luzes e da Cristina Piedade na videografia, que são já grandes nomes também nas suas áreas. E, claro, não esquecer a música. A Andrea Lupi fez um excelente trabalho de curadoria, procurando nos ambientes certos, em compositores até fora daqueles de grande referência, e que trazem então uma intimidade, mas também uma intensidade dramática e romântica muito, muito especial, que me agrada muito. Poder ter essa grande música tocada ao vivo, em primeira mão logo pelo António Rosado, que é um extraordinário pianista, e grandes solistas da Orquestra de Câmara Portuguesa. No fundo, o que mais poderia eu pedir se não termos esta
capacidade de reunir grandes criadores, grandes intérpretes e uma grande história. O diretor da Companhia Nacional de Bailado, que vai levar em abril do próximo ano Os Maias até um festival de dança na Polónia. Não de um, mas de vários livros da escritora Agostina Bessa Luís saiu a inspiração para a nova criação da Companhia de Teatro O Bando, que está em cena no Centro Cultural de Belém até domingo. Agostinópolis é um espetáculo operático e teatral com encenação de João Brites e composição musical de Jorge Salgueiro, que pretende celebrar a obra da autora, que tinha o desejo de ver esta companhia a trabalhar os seus livros. Eu conheci a Agostina quando era diretora do Teatro Nacional, mas nunca tive muito próximo. Como é que havia este interesse da Agostina em pensar que o Bando é que faria um espetáculo como ela gostaria de ver um dia feito, com personagens diversos, numa espécie de abordagem fantástica. Ela falou em circense, digamos, realista, mas talvez de um realismo fantástico. Pensei que era possível retirar a Agostina de um contexto tendencialmente regionalista e que a universalidade das obras advém dessa capacidade, por vezes, em tratar coisas muito particulares que se tornam universais porque elas são transversais ao ser humano. Quer dizer, é de uma riqueza absolutamente extraordinária. Não conheço nenhum autor que tenha descrições de personagens tão interessantes e tão dialéticos, tão controversos. João Brites, fundador de O Bando, apresenta neste espetáculo um conjunto de personagens do universo de Agostina Bessa Luís e algumas não faltaram à chamada. Não queremos evidenciar uma, porque se ela existisse, se calhar tinha que ser a Quina, a Sibila, não é? Quer dizer, ela está cá, mas não aparece como protagonista. Eu pensei que é da grande diversidade de pessoas, muitas delas hipócritas, mazinhas, terríveis, que parecem ser uma coisa e afinal são outra. É aqui que se representa, se calhar, a humanidade e que compreendemos melhor como é que pequeninas quesílias e inimizades se transformam por vezes em guerras brutais e incompreensíveis. Em Agostina e na sua obra literária, o encenador João Brites encontrou a mesma matéria de inquietação que o Bando tenta ter e foi isso que levou para o palco. Quando fazemos um espetáculo, claro, a Agostina está presente e é uma espécie de humilde homenagem ao trabalho magnífico da Agostina, mas, de qualquer forma, é porque queremos falar dos dias de hoje e de que forma é que nos apropriamos de uns textos para falarmos de hoje e agora. E, nesse aspecto, a obra da Agostina também tem esse lado que não está datado. Parece que isso faz parte mesmo da ética, da química, dos transmissores neurais, sei lá, quer dizer, que parece que cada um não faz só o que quer e o que pensa que deve fazer. Está confrontado com pulsões, muitas delas às vezes demasiado primárias, e isso provoca tensões e conflitos e batalhas. O tempo não apaga essa necessidade de batalha, de luta pelo poder, de egoísmo, e penso que o espetáculo pode contribuir para que cada um de nós se reveja. Tal como Agostina, o Bando nasceu a 15 de outubro, mas no caso da companhia, no ano da Revolução de Abril. Esta feliz coincidência leva João Brites a dizer que há mais pontos de encontro entre ambos. Os textos dela não estão datados e eu acho que, por aquilo que eu tenho ouvido como ecos, é que o Bando está sempre a trabalhar no sentido de ser inesperado, sem pretensão de querer fazer sempre coisas muito diferentes, mas a aposta do Bando é sempre estar na atualidade, ter uma voz ativa naquilo que está a acontecer no mundo, naquela altura, e que a arte contribua para o desenvolvimento desse espírito crítico e sensível, mas que contribua para nós relativizarmos às vezes as quesílias e os pequenos problemas e que demos valor àquilo que é mais importante para nós próprios e para a humanidade. A entrar nos 51 anos de vida, o Bando leva ao CCB, além desta peça, Agostinópolis, uma exposição que revisita alguns dos momentos importantes da companhia. Em plena ditadura brasileira, um pai e um filho de 11 anos sobrevoam num bimotor o coração da floresta amazónica. É com esta viagem que começa Os Substitutos, o novo livro do escritor brasileiro Bernardo Carvalho. É um voo sobre a memória que este autor propõe num livro onde os papéis de pai e filho
parecem subvertidos. O livro, conforme a gente vai avançando e mais para o final, você entende que ele é essa narrativa é um esforço de memória do personagem, né, por uma razão lá no final, na vida adulta, mas é uma relação fundada no amor e na violência ao mesmo tempo. Então, como esse esforço de memória é ao mesmo tempo uma tentativa vã, a gente vai ver no final, de dizer que existe a possibilidade do amor na violência, tomando a experiência pregressa, enfim, da infância desse rapaz, desse menino, com esse pai que é um pai totalmente, mais do que violento, ele é um pai que é uma criança, na verdade, uma criança sem regras, né? Uma criança irresponsável e sem nenhuma autoridade que possa formar o seu caráter, ou não sei o quê. Então, é uma relação invertida em que o pai, que seria a lei, né, deveria representar, é a figura da lei, enfim, em princípio, né, por natureza, e Da autoridade, no fundo. da autoridade, da lei, essa figura está corrompida e diante dessa situação ao filho só cabe assumir o lugar da lei. Os Substitutos é, nas palavras de Bernardo Carvalho, um livro no masculino. Meus livros, eles são muito... Parece que eles são muito cerebrais, que eles foram muito construídos como se eles fossem mera ilustração de uma tese prévia que eu teria e que eu uso, mas não é. Na verdade, eu entro na escrita sem saber muito para onde eu vou, um pouco por um defeito intelectual, uma preguiça intelectual, um cansaço intelectual, e eu preciso do texto para me fazer compreender as coisas e me fazer chegar a algum lugar. Então, o próprio texto ele vai criando o caminho, pode parecer que isso aí é mistificação, mas não é. Ele vai se desdobrando e nesse livro isso é muito claro. Mesmo a forma do livro, ele vai ganhando uma forma que eu não tinha previsto, né? Nesse caso, são capítulos muito curtos, como se fossem aforismos, e que vão se substituindo e que tem a ver com os títulos, ou com o título do livro, Os Substitutos. São diversas variações, não só substituição, mas de questões da masculinidade, porque é um livro totalmente masculino, né? Os personagens são homens, quase todos. Praticamente todos os principais são homens. Assumidamente um livro autobiográfico, Os Substitutos é ao mesmo tempo uma obra que revisita a história do Brasil e que nasceu do confronto do autor com o seu país contemporâneo. Eu comecei a pensar esse livro no momento em que definiu-se que a gente estava entrando numa era do que eles chamaram de pós-verdade, né? Tinha características muito próprias, que é esse pântano dos sentidos aí, em que as palavras passam a significar o inverso do que elas diriam, né, ou diziam. E esse pântano é um pântano da impotência também, porque é muito difícil reagir a isso, porque os discursos eles vão sendo corrompidos, como se fosse uma infecção que vai, invertendo os sentidos, de modo que você parece que você nunca está falando o que você quer falar, porque é impossível a expressão daquela vontade, ou daquela luta, ou daquela intenção. E aí, nessa hora, eu pensei, eu tenho que dar um passo atrás para ver isso com alguma distância. E esse passo atrás vai ser para o lugar da infância, vai ser para o lugar do passado, que coincidiu de ser também o lugar da ditadura, o tempo da ditadura militar no Brasil. Os Substitutos, do escritor brasileiro Bernardo Carvalho, está editado em Portugal pela Companhia das Letras. Muita coisa mudou desde que foste embora. Está ali o teu Rafael, Silvia. Uma segunda temporada mais madura, sem almoços grátis. É assim que o realizador Augusto Fraga descreve o regresso hoje da série Rabo de Peixe à Netflix. É a segunda temporada da história de um conjunto de amigos que encontra toneladas de cocaína que deram à costa dos Açores e que sonha com uma vida melhor. Em entrevista ao podcast Watch Party da Renascença, o criador da série, Augusto Fraga, fala de uma perda de inocência nesta segunda temporada. Eu acho que há um crescimento, ou seja, se a primeira temporada é sobre uns amigos inocentes que querem mudar o mundo, a segunda é sobre perceber-se que isso tem consequências e tens que gerir e lidar com essas consequências, ou seja, tudo o que aconteceu tem um peso e na vida é assim, a ideia do não há almoços grátis
que era assim um chavão que nós tínhamos para a escrita da primeira temporada e que de alguma forma atravessa as 3 temporadas. Sem dúvida, na segunda temporada vê-se que não há almoços grátis. Nós quisemos um bocadinho experimentar com as personagens, ver coisas que não tínhamos visto delas na primeira temporada, perdemos a inocência, para recuperá-la mais tarde. Já o ator José Condessa, que interpreta Eduardo, o protagonista da série, reconhece que na segunda temporada a sua personagem é mais violenta, mas nem por isso deixa de ter esperança, mesmo depois de regressar dos Estados Unidos com sonhos destruídos. Ele volta sem nada e volta até pior do que foi. E se nós falávamos na primeira temporada que não era decisões dele, era uma consequência daquele sonho que acaba por ter as suas vítimas, a segunda temporada passa a ser um bocadinho sobre aquilo que ele já sabe que pode acontecer e ainda assim segue em frente. Ou seja, há um lado mais violento, talvez, dele, mais sobrevivente, mais raivoso, em que começa uma segunda temporada um bocadinho como uma fênix a tentar renascer das cinzas, um bocadinho a tentar ocupar outra vez o seu lugar, a ganhar a confiança dos seus, e aos poucos vai se tornando outra vez naquele Eduardo que nós conhecíamos, outra vez com os planos e com sonhos e com... Eu acho que isto vai dar, se for assim, vamos acreditar neste caminho, porque eu acho que ele também não consegue ser de outra maneira. A segunda temporada de Rabo de Peixe estreou hoje na Netflix. Temos de terminar aquilo que começamos. No Ensaio Geral apresentamos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Maria do Rosário Pedreira, Quintaria de Penafiel, entre 20 e 26 de outubro. Poeta, romancista, cronista, tradutora e editora, tem um contributo determinante para a edição e promoção da literatura em Portugal. Tem uma obra multifacetada, intimista e reflexiva, marcada por temas como o amor, a perda, o tempo e a ausência, com uma grande leveza linguística. Muitas vezes tem sido referida como herdeira da tradição lírica de Sofia de Melbrenner e Eugênio de Andrade. E disse um dia, os meus livros são quase sempre terapêuticos. Quer os romances, quer os livros de poesia, correspondem sempre a momentos em que preciso de tirar de dentro de mim coisas que me estão a fazer bem. É autora de letras para fados, interpretados por Carlos do Carmo, Ana Moura, Aldina Duarte, Carminho e António Zambujo, e pode dizer-se que as palavras de Maria do Rosário Pedreira dão ao fado uma densidade lírica que enriquece esse género e o reencontra com a tradição da língua. José Gil e Ana Godinho assinam na Relógio d'Água, Pontas Soltas 2, Espaço, Arte e Liberdade. A obra é dedicada a Gilles Deleuze e afirma: em 2 grandes sentidos será definida a liberdade, enquanto libertação, poder de rebentar e destruir as amarras que aprisionam, liberdade negativa, que Hegel chamava a liberdade como crime, e a que estão associados autores como Locke e Stuart Mill. E a liberdade no sentido positivo, de domínio de si, de que são doutrinários Spinoza, Rousseau, Montesquieu. Como escreve Rousseau no Contrato Social, não se é livre senão quando se é senhor de si próprio, e a obediência à lei que se prescreveu é a liberdade. No Teatro São João do Porto representa-se turismo infinito. A cena figura uma mente particular, a de Fernando Pessoa. As vozes são as do guarda-livros Bernardo Soares, do sensacionalista Álvaro de Campos e do bucólico mestre Alberto Caeiro, mas também do Maria José e de Ofélia Queiroz, com dramaturgia de António Feijó e dispositivo cênico de Manuel Aires Mateus, representa-se afinal uma mente particular, a de Ricardo Reis. Estes são os Caixodré Funk Connection. Estão a lançar um novo disco, Um Quarto, na Rua Cor-de-Rosa, onde pela primeira vez cantam em português. João Cabrita, um dos músicos da banda, explica que a entrada de NBC
como vocalista, mudou o rumo. Já eu tinha bastantes temas compostos em inglês e alguém sugeriu, creio que foi o João Gomes, o nosso teclista, sugeriu que porque é que não fazemos um disco em português desta vez? Porque eu já tinha tentado, enquanto letrista, lá para trás, fazer as letras em português, só que não havia maneira de acertar no registro certo de como encaixar as palavras na música. Portanto, neste género musical, como com estes cantores que nós tínhamos antes, era difícil, parecia sempre um bocadinho forçado. E então foi posto de parte até agora, porque com o NBC ele já tem uma carreira consolidadíssima a cantar em português e a rapar em português. Portanto, há uma naturalidade na maneira como ele aborda as palavras e como as canta que nos ajudou muito. Apesar destas inovações e da passagem dos anos, os Caixo de Areia Funk Connection, diz João Cabrita, não perdem a sua identidade. Somos todas pessoas com para cima dos 40 anos e eu acho que qualquer músico, à medida que vai evoluindo, vai envelhecendo, vai ficando com a sua identidade mais vincada. E no caso da nossa banda, eu acho que isso acontece também coletivamente. Ou seja, mesmo nós mudando alguns aspectos, porque nós nos primeiros 3 álbuns fizemos as coisas mais dentro dos partilhos do funk dos anos 60. Desta vez quisemos alargar um bocado esse espectro, meter mais alguns sintetizadores e no fim de tudo chegámos à conclusão que de facto é incrível como a banda soa a si própria, mesmo apesar destas diferenças. E neste novo disco, a cidade de Lisboa e as suas misturas estão muito presentes. Sempre foi uma cidade que foi uma espécie de caldeirão cultural, porque tens muitos bairros em que há a malta das ex-colónias de Timor, de Macau, da China, há muitos imigrantes, portanto sempre houve uma espécie de cultura coletiva, uma mistura muito grande de culturas em Lisboa, pelo menos nós sentimos sempre assim. Todas estas coisas compõem uma espécie de identidade que faz de Lisboa uma cidade muito diferente de muitas outras europeias, por exemplo. E com esta história de cantarmos em português também acho piada porque ficámos um bocadinho mais característicos, porque a cantar em inglês há muitas bandas de funk no mundo todo, mas a cantar em português não. E então, de certa forma, acho que ainda fomos parar mais a essa Lisboa com esta história de cantarmos em português e afastámos mais da norma das bandas de funk e do soul que existem em todo o mundo. É com os Caixo de Areia Funk Connection e este tema Mal Perder que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Estamos de volta na próxima semana com novas sugestões. Boa noite e bom fim de semana. Eu dei alma e coração, dei-te o tempo, dei tudo, mas quem ficou com a razão? Eu dei tudo e não foi em vão. Construímos um sonho, só que era uma ilusão. E se eu não sou quem tu queres ter, deixa o que ficou, leva o teu mal perder. Fica com a casa, o carro e repara, fica com a razão. Leva o teu amor, o calor e a dor que eu não faço questão. Fica com os anos, os danos sem planos. Eu estou pronto a ceder. Leva o desamor, já não sou credor. Fica já a saber se eu não sou